Vamos para a lição de número 7 com o título Paulo, o plantador de igrejas. O texto áureo então diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Então aqui pelo texto áureo nós já entendemos que consciência espiritual maravilhosa tinha o apóstolo Paulo, porque ele teve o trabalho de plantar aquela igreja, de anunciar o evangelho, de evangelizar, mas ele sabe que outro também foi lá e ensinou, mas quem dá o crescimento, quem é o dono da obra, quem é o responsável ali final por todas as bênçãos é o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Então nós precisamos, receber essa graça através do Espírito Santo para plantar igrejas. Alguém diz: pastor, mas há igrejas em todos os lugares, mas há lugares que ainda não se anunciou o Evangelho. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 ao 9, também Atos dos Apóstolos capítulo 3, do verso 1 ao 3, também capítulo 16, do verso 1 ao 5 e versículos 9 e 10. O objetivo geral: motivar a igreja local para plantar mais igrejas e saber dessa responsabilidade que você também tem e a responsabilidade que há na igreja local, viu? Introdução. Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão ou no mundo gentílico, E o seu ponto de partida no ministério foi Antioquia. Essa Antioquia, de onde foi o ponto de partida dele, é a Antioquia da Síria, porque havia uma outra cidade também chamada Antioquia, mas numa outra região, é a Antioquia da Pisídia, onde ele também anunciou o evangelho e plantou igrejas. Na parte primeira aqui da lição, Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. No item 1, Paulo, o desbravador. No item 2, uma gloriosa obrigação. No item 3, plantação da igreja. No item 1, vamos lá, da primeira parte, Paulo, o desbravador. Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os gentios ou entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas. Veja bem, não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. No item 2 aqui, uma gloriosa obrigação. Então Paulo, ele tinha consciência dessa obrigação, e é claro que ele fazia essa obrigação com muito amor, com muito zelo, Então ele mesmo disse assim: eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele fala isso em Efésios capítulo 3 e o versículo 1. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E quantos hoje, se gloriando por anunciar o evangelho, achando que são alguma coisa, mas Paulo deixou claro: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. No item 3 aqui da primeira parte, plantação da igreja, uma parceria. Então a plantação de igreja envolve um trabalho duplo, o homem e o trabalho, qual é o trabalho duplo? Do homem e de Deus. Então alguém pode dizer: pastor, mas Deus, ele não é o todo-poderoso? Se ele quiser, ele faz tudo? Não, se ele quiser, ele faz tudo. Mas Deus quis dividir conosco, Deus quis dividir conosco esse trabalho, e esse trabalho é o que nos motiva, é o que nos deixa vivo também. Então, enquanto você está anunciando o evangelho, enquanto você está pregando o evangelho, você então está vivo diante de Deus, É assim. Então o apóstolo dava o devido mérito desse processo a Deus, e nós somos os seus cooperadores. Então nós somos seus cooperadores, e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é o Deus, o Todo-Poderoso. Então Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas, viu? E nós vimos lá em São Mateus 28, quando está terminando ali o capítulo, a própria Bíblia então diz ali que Jesus é aquele que coopera conosco, Que coisa maravilhosa é ter Jesus cooperando conosco. Então nós temos a certeza de vitória. Parte 2 da lição:
Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então ali em Antioquia, essa Antioquia da Síria, né? Ali reuniu, vamos ver aqui no item 1, uma igreja missionária. Então ele reuniu várias pessoas buscando a Deus, estudando a palavra, foi um centro missionário ali. A igreja Antioquia, em Antioquia da Síria, era rica em líderes. Então está escrito lá em Atos capítulo 13, então diz ali, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e também Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para essa extraordinária obra, né, a qual Deus realizou através deste grande homem de Deus. No item 2 aqui, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo e Barnabé pregavam em Chipre, então ali em Antioquia da Pisídia, eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo então separou esses dois para essa grande obra. Então eles saíram em viagem, e a primeira localidade que eles vão, ali em Chipre, então houve uma grande oposição, porque Satanás ele se opõe à pregação do evangelho. Então onde você vai levar a palavra, você não precisa ir no local ermo, você não precisa ir no local distante, no meio da tua família, onde você está trabalhando, quando você vai anunciar o evangelho. Então Satanás ele se opõe, ele usa pessoas, né? Mas essas pessoas que ele usa, você também tem que ter amor por elas, porque elas também podem no dia de amanhã ser um pregador. Então nessa localidade ali em Chipre, o apóstolo Paulo ele teve ali uma grande dificuldade. Então o que aconteceu ali? Um feiticeiro chamado Elimas, né, o encantador, ele começou ali então uma grande perseguição com Paulo, e Paulo então através do Espírito Santo vence aquele homem ali, ele fica cego, o apóstolo Paulo anuncia ali o evangelho naquela localidade, e realmente foi uma bênção, viu? Então ali ele teve essa oposição. Mais adiante ele pregou na sinagoga em Antioquia da Pisídia, agora o nome é o mesmo, né, uma cidade com o mesmo nome, mas numa outra localidade, agora em Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição, e ao mesmo tempo os gentios se alegraram, se creram, né? E o Espírito Santo se fez presente ali. Olha que coisa maravilhosa. Da mesma forma que tem a oposição de Satanás, também tem o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas, viu? Então, nessa primeira viagem missionária, houve então, Satanás se opôs em todas as localidades que ele foi, e o Espírito Santo foi confirmando essa obra. Então ali na cidade de Icônio, Listra, Derbe, então aonde ele passou, houve oposição, mas houve o trabalhar do Espírito Santo, viu? Então aonde você passar, você saiba que vai haver isso, vai haver rejeição, vai haver zombaria, mas não se preocupe, porque vai haver o Espírito Santo trabalhando. No item 3, a segunda viagem missionária, depois do Concílio de Jerusalém em Atos 15, o Concílio de Jerusalém, ele acontece ali ele é presidido pelo irmão do Senhor Jesus, chamado Tiago. Não confundir o Tiago que presidiu o Concílio de Atos capítulo 15 com o Tiago, irmão de João, que foi decapitado. E vocês lembram que quando ele é decapitado, Herodes gostou disso, né? E ia também matar Pedro, quando a igreja estava orando, e o anjo foi lá e libertou Pedro. Então mais adiante houve a necessidade de um concílio para resolver algumas situações, e houve então essa reunião ali em Jerusalém. Então depois desse concílio de Atos 15, Paulo visitou as igrejas já plantadas, né, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo Ásia e Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo. Por quê? Porque o Espírito Santo, então, fez com que Paulo mudasse ali a sua direção. Então ele tem uma visão, e nessa visão ele vê um macedônio que diz a ele assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu ali aquele recado divino, e Paulo então empreende uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e também a cidade de Éfeso. Outras cidades foram alcançadas também pelo ímpeto evangelístico do apóstolo. Então você vê quanto este apóstolo trabalhou, quanto este apóstolo foi um instrumento, né, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Vamos para a parte terceira aqui e última da lição, fazendo este resumo com vocês, para que você esteja mais inteirado, né, quando você estiver estudando a lição daqui a uma semana. Características de um plantador de igreja. No item 1, motivado pelo chamado. Então Paulo, motivado por esse chamado, quando ele vai a caminho de Damasco, e ali tem vem aquele clarão, né? O próprio Senhor Jesus tendo esse encontro com ele, ele cai e fica cego, e uma voz diz a ele, Saulo, Saulo, porque tu me persegues? E ele então responde dizendo, quem é, Senhor? E a voz diz a ele, sou Jesus a quem tu persegues. E naquele exato momento Paulo entende aquele chamado, porque do outro lado da cidade,
em Damasco, Deus fala com Ananias para ir lá orar por Paulo, e Deus então já diz a Ananias que tem uma grande obra sobre a vida deste homem, e este homem então, desde aquele exato momento, já começa a anunciar o evangelho, e houve então aqui uma grande perseguição contra a vida dele em Damasco. Ele é retirado daquela cidade pela muralha, né, descido em um cesto, e ele fica 3 anos na Arábia, ali se preparando no deserto da Arábia. No item 2 aqui, experimentado no deserto da vida. Então, naquele deserto da Arábia, Paulo agora põe em ordem ali, né, vamos dizer assim, as suas questões doutrinárias, teológicas. Por quê? Porque ele realmente teria que pregar, anunciar, ele tinha essa vontade, mas houve essa necessidade dele para quê? Para que as pessoas pudessem, quando interrogassem ele pudesse mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é a exata expressão do Deus Todo-Poderoso, como ele disse nas suas cartas, sendo Jesus a exata expressão do Pai, não teve como usurpação ser igual ao Pai. Então Paulo deixou claro que Jesus, ele é o Filho de Deus com letra maiúscula, mas ele não usou a sua deidade estando aqui na terra. Então o Senhor trabalha em nosso temperamento. Quando estamos no deserto, ele trabalha no nosso temperamento, no nosso caráter, na nossa personalidade. Então todas as experiências da vida servem para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Todas as experiências da vida servem para nos amadurecer, viu? Nunca, jamais para nos destruir. Item 3 aqui, a igreja segundo as escrituras. Toda a estratégia de um plantador, toda estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras vemos que a igreja local é um local, veja bem, a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo, para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais de serviço, há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios, curar os enfermos, há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com autoridade do Espírito Santo e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Por isso a importância da igreja local. Nessa igreja local, então, batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, partilhamos da ceia do Senhor, né? E aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa igreja local é que nós fazemos tudo isso. Olha a importância da igreja local, a importância de você congregar e estar de pé diante de Deus e ajudando na sua igreja local onde você congrega. Conclusão, vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja em todas as partes. Então todas as experiências que Paulo passava, ele aproveitava essa experiência para quê? Para expandir esse conhecimento, para expandir também a igreja local. Então ele sabia que aonde ele estava indo havia uma oportunidade. Até naquele naufrágio que ele teve, ele viu ali uma oportunidade, que ele falou com Deus e Deus falou: ninguém desse navio vai se perder. Ou seja, estou colocando nas tuas mãos estas vidas, estas almas. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. Aqui a vida e o ministério de Paulo nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde as pessoas não ouviram ainda falar do evangelho. Pergunta 2, qual o trabalho duplo que envolve a plantação de igreja? Qual o trabalho duplo do homem e Deus? Certamente Deus não falha, nós é que precisamos nos colocar, né, na posição diante de Deus. Pergunta 3, qual foi o ponto de partida no ministério do apóstolo Paulo? O ponto de partida foi ele em Antioquia da Síria, onde houve um grande centro missionário ali, né, teológico, e dali o Senhor enviou ele e Barnabé para essa missão maravilhosa. Pergunta 4, qual foi a mudança de rumo no ministério de Paulo? Então, na sua segunda viagem missionária, houve uma mudança, né? Então, ele teve aquela visão e aquela pessoa, né, com vestimentas que identificava aquela pessoa como um macedônio, aquela pessoa então disse a ele assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pergunta 5, onde o apóstolo foi experimentado? Ele foi experimentado no deserto ali da Arábia por cerca de 3 anos, onde todos nós também somos experimentados, no deserto da vida, para que nós possamos cada dia mais, né, nos chegarmos a Deus e sentirmos a sua proteção, o seu cuidado. Sinta o cuidado de Deus sobre a tua vida e seja abençoado, e até a próxima aula. Amém.